Olá, crocheteiras! Então, hoje eu trago a videoaula desse americano, desse suplá muito lindo, muito delicado. E aqui eu vou estar explicando sobre a parte dos materiais, as medidas que ficaram. Aqui eu utilizei, na videoaula, utilizei o fio 100% algodão cru e essa peça. Aqui no fio 100% algodão, eu utilizei 130 gramas. Fica bem legal. Utilizei também esse dourado, que é o Encanto. No vermelho, eu utilizei o barbante, utilizo da Cadore por ele ser mais macio, ele fica mais delicado. E a cor também eu gostei demais. Eu utilizei 135 gramas, então dá diferença de 5 gramas do barbante pro fio. Aqui, olha que ele ficou bem firme, como se tivesse engomado. Olha que ele ficou esse bico maravilhoso. E sobre as medidas, ele ficou 37 centímetros de diâmetro, tanto no 100% algodão quanto no barbante, ele ficou com a mesma medida. Eu vou deixar aqui a foto de uma inspiração, não é criação minha, mas eu me inspirei nesse modelo, que eu tô deixando a foto aqui. Ele não tá exatamente conforme essa foto, eu fiz algumas modificações, eu me inspirei. Eu usei aqui a base, na foto tá de pontos baixos, eu fiz de pontos altos. Aqui, depois da base, ele tem outros detalhes, tem outras correntinhas, e eu vim direto fazendo a parte do bico. Então, fiz muitas adaptações, fui fazendo até dar certo, até encontrar uma forma que ele ficasse bem bonito para trazer a videoaula para vocês, tá bom? Espero demais que vocês gostem e não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para quando tiver videoaula nova, vídeos novos aqui no canal, você não perder. Então, aqui para fazer a videoaula, eu vou fazer com o cru e tô usando uma agulha número 13,5, um fio 100% algodão na numeração 6, aí você vê se vai trabalhar com o fio 100%, você vai fazer com barbante. Aqui, conforme eu expliquei os detalhes no início do vídeo, tá? Iniciar com anel mágico, coloco aqui nos meus dedos, faço um X e venho para esse outro lado. E agora, eu vou colocar minha agulha na parte de baixo desse primeiro, puxo o segundo, dou uma leve torcida na agulha. No mesmo fio, eu faço um ponto baixo. Eu gosto de iniciar com o anel mágico para ele ficar bem fechadinho o início do trabalho. Então, aqui eu fiz o ponto baixo, subo 2 correntes para dar a altura do meu primeiro ponto alto. Laço e aqui dentro do espaço, eu vou trabalhar mais 13 pontos altos. Com as correntinhas que eu subi, eu fico um total de 14 pontos altos. Então, aqui, a tensão no meu ponto, ela não é tão apertada e também não é muito solta. Ele fica dessa forma, conforme você viu no início do trabalho, ele não fica aqueles pontos abertos e também não fica aquele ponto muito apertadinho. Você precisa controlar para que ele não fique embabadado, não fique repuxando essa parte para dar certo aqui na contagem, que vai ser a última carreira de pontos baixos, para iniciar a parte do bico para dar certinho. Mas quando estiver chegando aqui no final, eu vou explicar certinho a contagem. Mas para minha tensão de ponto, iniciando com 14 pontos altos, eu fui trabalhando normalmente, ele ficou assim, ficou bem fechadinho e ficou uma peça reta. Então, contando com as 2 correntinhas que eu subi, eu fico um total de 14 pontos altos, aí eu retorno. Então, aqui eu fiquei um total de 14 pontos altos, contando com as correntinhas que eu subi. Como eu inicio com o anel mágico, eu puxo, deixo bem fechado e depois eu vou arrematar essa ponta aqui do lado avesso. E eu sempre finalizo de uma forma que ele não fique uma marcação quando eu finalizo e inicio a carreira. Então, quem já me acompanha há um tempo sabe que eu finalizo dessa forma. Eu tenho aqui as 2 correntinhas que formam o meu primeiro ponto alto. Eu venho sobre o segundo ponto alto, coloco a minha agulha e faço um ponto baixíssimo. Quando eu faço o ponto baixíssimo, ele já volta automático sobre esse ponto que eu pulei. Na direção desse ponto, que é o meu primeiro, desse ponto que eu pulei, eu faço 2 correntinhas. Laço, venho sobre o segundo, ele vai ficar bem juntinho com o primeiro, porque eu finalizei com um ponto baixíssimo. Na direção desse segundo, eu faço 2 pontos altos no mesmo espaço. Laço, venho para o próximo, 2 pontos altos no mesmo espaço novamente.
venho para o próximo, 2 pontos altos no mesmo espaço, e assim eu vou trabalhando 2 pontos altos sobre cada ponto da carreira anterior. Quando estiver finalizando, eu retorno, porque eu preciso fazer mais um ponto. Eu sempre vou iniciar com as 2 correntinhas para iniciar meu primeiro ponto alto, no restante 2 sobre cada, e quando estiver finalizando, eu faço mais um, mas eu retorno para não ter dúvida. Então, aqui eu finalizei sobre o último, os 2 pontos altos juntos, ele vai ficando assim. Toda a carreira que eu faço, eu vou passando a mão para os pontos já ir ficando assentados, tá? Retinha essa parte. Agora, eu laço e no mesmo espaço que eu tenho esse primeiro, que eu subi as 2 correntinhas, no mesmo espaço eu faço mais um ponto alto para completar a carreira. Aqui eu tenho essas 2 correntinhas, eu venho sobre o segundo ponto alto e faço um ponto baixíssimo. Sempre eu faço dessa forma quando finalizo a carreira. Ponto baixíssimo, quando eu faço esse ponto baixíssimo, ele já vem na direção desse ponto que eu pulei. Essa técnica eu utilizo para que essa parte de finalização de carreira, início de carreira, não fique marcado, não fique aquela abertura, não fique aquelas nervurinhas aqui, e fica bem discreto essa parte. Então, aqui na direção desse que eu pulei, eu subo 2 correntinhas para dar a altura do meu primeiro ponto alto. Laço, venho sobre o segundo, sempre se atenta bem onde você está trabalhando. Esse segundo vai ficar quase junto com o primeiro, porque eu finalizei com o ponto baixíssimo, você não pode pular ele. Faço um ponto alto nesse segundo. Laço, venho para o próximo e trabalho 2 pontos altos no mesmo espaço. Perceba que aqui eu tenho esses 2 pontos altos da carreira anterior, sobre o primeiro eu faço um ponto alto, sobre o segundo eu faço 2 pontos altos. Laço, novamente eu tenho esses 2 da carreira anterior que eu trabalhei junto. No primeiro eu faço um ponto alto e no segundo eu faço 2 pontos altos. Laço, no seguinte, faço um ponto alto. Então, você vai intercalando dessa forma. Um ponto alto sozinho, 2 juntos. No próximo, um sozinho, 2 juntos. E esses 2 juntos sempre vai ser sobre o segundo da carreira anterior. Só para você não se perder. Você vai fazendo essa mesma repetição, um sozinho, 2 juntos, um sozinho, até chegar aqui no final, aí o retorno. Então, finalizando aqui, olha que ele tá meio querendo virar um chapéuzinho, mas é normal para minha tensão de ponto. Eu somente passo a mão sem esticar, passo a mão bem delicado e ele já vai ficando certo. Por toda a volta ele fica dessa forma, mas a hora que eu passo a mão para alinhar os pontos, ele já fica certinho, não fica repuxando, não fica embabadado, então dá certinho. Fiz então 2 pontos altos juntos, um sozinho, e aqui no mesmo espaço que eu iniciei com as 2 correntinhas, eu sempre vou fazer mais um ponto alto junto e finalizo pulando esse primeiro, venho sobre o segundo e faço um ponto baixíssimo. Subo 2 correntes na direção desse que eu pulei, laço e venho sobre esse segundo, que vai ficar bem juntinho, e faço um ponto alto. Aqui eu tenho esses 2 juntos, no primeiro eu faço um ponto alto sozinho e no segundo desse aumento da carreira anterior, eu trabalho 2 pontos altos juntos. Aqui na sequência eu tenho um sozinho, 2 juntos. Sobre esse sozinho eu faço um ponto alto e aqui onde eu tenho os 2 juntos, no primeiro um sozinho e no segundo 2 juntos. Então, a sequência que vai ser dessa carreira, 2 pontos altos juntos, 1, 2 sozinhos, 2 juntos, 1, 2 sozinhos, 2 juntos por toda a carreira, esta mesma repetição. E aqui eu iniciei com essa correntinha, mas eu conto como 2 juntos, porque quando estiver finalizando, eu faço mais um ponto alto junto com essas correntinhas. Então, aqui eu conto como 2 juntos, 1, 2 separados, sozinhos. 2 juntos, 1, 2 sozinhos, 2 juntos e eu vou intercalando desta forma. Quando estiver finalizando aqui, eu volto mais uma vez e no restante das carreiras eu vou somente explicar porque vai ser repetição. Finalizando aqui, então,
fiz a sequência de 2 pontos altos juntos, 1, 2 sozinhos. Laço e aqui no mesmo espaço eu faço um ponto alto junto e finalizo pulando esse ponto, esse que eu iniciei com as correntinhas, indo sobre o segundo ponto baixíssimo, ele volta na direção desse que eu pulei, subo 2 correntes, venho sobre o segundo, inicia a sequência de pontos. Aqui, então, eu tenho 1, 2, 3, 4, tô iniciando a 5ª volta. Nessa carreira, eu iniciei com os pontos altos, com 14 pontos altos, aqui nessa próxima, 2 pontos altos para cada um desses 14. Aqui eu inicio 2 pontos altos juntos, um sozinho, 2 juntos, um sozinho. Nessa carreira que eu finalizei, 2 juntos, 2 separados, 2 juntos, 2 separados. Nessa carreira, eu vou fazer 2 juntos, 3 separados. Na próxima, 2 juntos, 4 separados, 4 sozinhos. Então, eu vou seguindo essa sequência. Caso você venha se perder aqui no meio, você sempre vai se atentar que os 2 juntos vão ser sempre sobre o segundo do aumento da carreira anterior. Então, o aumento são esses 2 pontos altos no mesmo espaço. E sobre o segundo, sempre eu vou fazer 2 pontos altos juntos. E você vai intercalando dessa forma. Então, aqui, eu sempre finalizo e inicio da mesma forma em todas as carreiras, da mesma forma que eu finalizei aqui, iniciei com as correntinhas, sempre vai ser da mesma forma. Quando estiver finalizando, eu faço no mesmo espaço mais um ponto alto. Então, aqui no final, o início de carreira vai ser a mesma repetição. O que vai mudar é a quantidade de pontos. Então, aqui eu conto como se eu tivesse 2 juntos. Aqui eu faço um separado, 2, 3 separados. Aqui no próximo, que é no segundo do aumento da carreira anterior, 2 pontos altos juntos no mesmo espaço. Inicio 1, 2, 3 sozinhos, 2 juntos. 1, 2, 3 sozinhos, 2 juntos, por toda a volta. Eu vou precisar de 7 voltas para essa peça, para o tamanho dessa peça. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, você vai repetir essa sequência. Então, aqui eu tenho 3 sozinhos, 2 juntos. Na próxima, 4 sozinhos. E na última, que é a 7ª, vai ser 5 pontos sozinhos, 2 juntos, da mesma repetição. Se tiver dúvida nessa parte aqui, você pode voltar essa técnica aqui. Aí, quando eu tiver feito a 7ª, quando eu fizer a 7ª volta, eu retorno para a gente dar sequência. Então, aqui eu já finalizei as 7 carreiras, já passei a mão sem esticar e olha que ele ficou bem assentado os pontos, ficou certinho aqui onde eu faço o final, início de carreira, ele fica bem discreto. Quando você terminar a peça, você nem vai notar onde que tá essa parte aqui. Então, aqui eu finalizo com um ponto alto no mesmo espaço. Venho agora sobre esse primeiro, onde eu tenho as 2 correntinhas. Eu conto 1, 2, venho na segunda correntinha e faço um ponto baixíssimo, porque agora eu vou fazer uma carreira de pontos baixos. Então, aqui, né, na direção desse primeiro, eu fiz um ponto baixíssimo, agora eu faço uma correntinha e no mesmo espaço faço um ponto baixo. Venho sobre o segundo, é importante você se atentar bem onde você está trabalhando para não pular pontos. Venho sobre o segundo, coloco a minha agulha, ponto baixo. No próximo, ponto baixo. No seguinte, ponto baixo. E por toda a volta, eu vou fazer ponto baixo sem aumentos. Não deixa muito apertado, se você tem a tensão do ponto mais firme, deixa um pouquinho mais leve a tua mão, para não ficar repuxando, porque se eu fizer aumento nessa carreira, não vai dar certo a parte dos bicos. Então, eu vou trabalhando desta forma. Ponto baixo sobre cada ponto alto da carreira anterior, sem aumentos, para não ficar repuxando quando eu estiver finalizando aqui o retorno. Então, aqui eu fiz o último ponto baixo sobre o último ponto alto e finalizo com um ponto baixíssimo aqui, pegando a alcinha de trás desse primeiro que eu iniciei.
Agora, nesse mesmo espaço, eu subo 2 correntes, laço, e no mesmo espaço ainda, olha bem certinho na direção do qual ponto você tá sobre esse, eu faço mais um ponto alto, 1, 2, 3 correntes, laço, e ainda no mesmo espaço, eu trabalho mais 2 pontos altos aqui. 1 e 2. Então, ficou dessa forma esse grupo. Agora, eu dou 2 laçadas na agulha, 1, 2 laçadas, e aqui eu pulo. Notem que eu trabalhei sobre esse, eu pulo 1, 2, 3, 4, no 5º ponto baixo, eu faço um ponto alto duplo. Notem que eu lacei 2 vezes aqui, coloco a minha agulha e tiro 2, 2 e 2 alcinhas, dessa forma. Agora, eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas. 2 laçadas na agulha, no mesmo espaço que eu fiz o ponto alto duplo, eu faço um ponto alto duplo novamente. Tiro 2, 2 e 2. Então, ficou essa argola, ficou um Vzinho e as 8 correntinhas. E aqui eu tenho 2 pontos altos, 3 correntes e 2 pontos altos. Agora, eu vou repetir o que eu fiz aqui nesse leque. Laço, então, aqui eu não faço correntinha de espaço, eu laço e conto 1, 2, 3, 4 no 5º ponto, eu trabalho 2 pontos altos no mesmo espaço, assim, 1, 2, 3 correntes, laço e venho aqui nesse espaço e faço 2 pontos altos, 1 e 2, dessa forma. Novamente, eu vou repetir esse Vzinho. Então, sem correntinha de espaço, nota que ele não fica repuxando, ó. Sem a correntinha, ele fica certinho. 2 laçadas na agulha, pulo 1, 2, 3, 4 pontos baixos no 5º, coloco a minha agulha e tiro 2, 2 e 2 alcinhas para formar o ponto alto duplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntes, 2 laçadas na agulha e no mesmo espaço, ponto alto duplo. Então, eu vou intercalando desta forma, esse Vzinho que é formado pelo ponto alto duplo, 8 correntes, ponto alto duplo, por esse Vzinho, 2 pontos altos, 3 correntes, 2 pontos altos, sempre pulando 4 pontos baixos, no 5º eu faço os grupos. Então, eu vou fazendo esta mesma repetição, sempre intercalando. Quando estiver finalizando aqui, eu retorno para mostrar algumas adaptações que eu vou precisar fazer aqui no meu trabalho. Então, aqui eu finalizei toda essa carreira e ficou dessa forma, sempre intercalando esse Vzinho, né, com as 8 correntes e esse leque. Eu tenho um total de 10 leques desse menor e 9 desse com as 8 correntinhas. Eu vou finalizar. Como eu iniciei com o grupo de 2 pontos altos, 3 correntes e 2, eu vou finalizar com esse de ponto alto duplo. Aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, no 5º eu faço esse Vzinho com as 8 correntinhas. Aqui vai sobrar 1, 2, 3, no 4º eu tenho esse leque e eu vou deixar dessa forma mesmo. É só um ponto que vai faltar, mas não tem problema, não vai ficar visível esse ajuste. Então, eu faço duas laçadas na agulha, conto 1, 2, 3, 4, no 5º eu faço o ponto alto duplo, 8 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 laçadas e no mesmo espaço eu faço o ponto alto duplo. E aqui eu finalizo, eu tenho esses 2 pontos altos, finalizo no 2º com um ponto baixíssimo e ficou dessa forma a nossa carreira. Caso dê diferença desses pontos baixos aqui, você pode estar fazendo algum outro ajuste necessário, mas se você fez a mesma quantidade de pontos que eu tenho de pontos baixos, vai dar certinho da forma que eu fiz.
Então, aqui no nosso caso, eu fiquei com os 98 pontos baixos, conforme eu expliquei, conforme eu deixei ali na descrição anteriormente. Agora, eu fiz o ponto baixíssimo nesse segundo. Agora, dentro desse espaço, eu faço um ponto baixo e uma corrente para dar a altura do meu ponto alto. Laço no mesmo espaço mais um ponto alto, formando 2. Uma, duas, 3 correntes, laço e no mesmo espaço eu faço mais 2 pontos altos. Aqui, por algumas carreiras, eu vou repetir leque dentro de leque, vou fazer essa mesma repetição. Somente inicio com as correntinhas por ser o primeiro, mas no restante vai ser a mesma repetição. Laço, e aqui dentro dessa argola de 8 correntinhas, eu faço um ponto alto, uma corrente. Volto no mesmo espaço, um ponto alto, uma corrente. Laço, um ponto alto, uma corrente e vou trabalhando por 7 vezes. Então, eu tenho 1, 2, 3 pontos altos separados por uma correntinha, até ficar um total de 7. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos separados por uma corrente e depois desse sétimo eu não faço correntinha. Eu laço e venho direto para dentro desse leque e trabalho os 2 pontos altos, 3 correntes e no mesmo espaço 2 pontos altos, 1 e 2, formando leque sobre leque. E aqui nesse espaço, os pontos. Depois do leque, eu não faço correntinha. Eu laço e venho diretamente para dentro dessa argola, inicio ponto alto. Agora, eu faço uma corrente. Laço no mesmo espaço, ponto alto, uma corrente. E vou trabalhando desta forma por 7 vezes, 7 pontos altos, uma corrente. E no último ponto alto, que é o sétimo, eu não faço correntinha. Eu faço o sétimo ponto alto, venho direto para dentro do leque e faço o leque. 2 pontos altos, 3 correntes, 2 pontos altos no mesmo espaço e inicio novamente aqui. Lembrando que quando eu faço o primeiro, eu não faço correntinha de espaço do leque para esse bloco. E quando eu finalizo aqui, eu não faço correntinha antes do bloco. Eu só faço ponto alto, uma correntinha de espaço quando estiver dentro dessa parte. Faço essa mesma repetição por toda a volta quando estiver finalizando o retorno. Então, aqui eu finalizei toda essa carreira, ficou dessa forma, os pontos altos. Aqui eu tenho a sequência de 7 pontos altos separados por uma correntinha. No sétimo, eu não faço corrente de espaço e venho nesse primeiro bloco, no segundo ponto alto e faço um ponto baixíssimo. Nessa carreira, novamente, eu trabalho leque sobre leque. Então, eu entro com minha agulha aqui, faço um ponto baixo, mais uma corrente, laço e no mesmo espaço um ponto alto. 1, 2, 3 correntes, mesmo espaço, 2 pontos altos. Então, fica leque sobre leque, dessa forma. Aqui onde eu tenho esses 7 pontos altos, no espaço onde eu tenho essa correntinha, eu laço e coloco a minha agulha nesse espaço e faço 3 pontos altos, só que esses pontos altos eu vou tirar todos juntos. Então, eu laço aqui nesse espaço da correntinha, coloco a minha agulha, dou uma laçada e tiro apenas 2 alcinhas e reservo 2 na agulha. Laço no mesmo espaço, coloco a minha agulha, laço, tiro apenas 2 alcinhas e reservo. Laço novamente no mesmo espaço, laço e tiro 2 alcinhas. Então, aqui na agulha eu tenho um total de 4 alcinhas. Eu laço e tiro todas de uma vez. Faço 1, 2 correntes de espaço. Venho no próximo espaço, vou fazer a mesma repetição. Laço, coloco aqui minha agulha, laço e tiro apenas 2 alcinhas, não tiro o ponto alto completo. Eu laço novamente o segundo, tiro 2 alcinhas e reservo. Laço novamente, tiro 2 alcinhas e agora eu tiro essas 4 de uma vez. Laço e passo por dentro de todas essas alcinhas e faço 2 correntes.
E aqui eu vou repetir, então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 espaços. Eu vou repetir por 6 vezes os 3 pontos altos tirados juntos. Quando estiver nesse último espaço, eu retorno. Então, aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos de 3 pontos altos tirados juntos. E nesse último eu faço apenas uma correntinha só para fechar esse grupo. Aqui no meio deles eu faço 2 correntinhas, uma para fechar e uma de espaço. Uma para fechar, uma de espaço. E aqui nesse último eu faço apenas uma correntinha para fechar. Laço e aqui leque sobre leque. 2 pontos altos, 3 correntes e 2 pontos altos. 1, 2, 3, é bem legal de fazer. Depois que você pega o jeito, vai ser sempre a repetição, né? Intercalando o leque e aqui os blocos. Então, fiz o leque, laço e venho dentro do primeiro espaço e vou repetir. Então, 1, 2, 3. Agora, eu laço e tiro todas as alcinhas. 2 correntinhas e vou repetir no próximo espaço até ficar um total de 6, né? Até o último espaço. Quando eu finalizo o último, eu faço apenas uma correntinha e entro no espaço leque sobre leque. Inicio os blocos normalmente, então faço essa mesma repetição por toda a volta. Quando estiver finalizando aqui, o retorno. Então, aqui eu finalizei toda essa carreira, ficou dessa forma. Nota que ele não tá repuxando, não tá embabadado. Quando ele quer meio que ficar embabadado, eu deixo os pontos um pouquinho mais firme. Então, você precisa ir fazendo esses ajustes durante o teu trabalho, para que ele não fique diferente, não fique repuxado, não fique embabadado. Finalizei, então, o último com 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos de 3 pontos altos fechados juntos. E eu finalizo no segundo. Esse primeiro inicio com a ponto baixo, a correntinha, venho no segundo e faço um ponto baixíssimo. E aqui dentro eu entro com a minha agulha, faço um ponto baixo, uma corrente para dar a altura do meu primeiro ponto alto. E aqui dentro eu vou trabalhar um total de 5 pontos altos. Então, aqui eu tenho o meu primeiro que eu formei com a correntinha, ponto baixo, a correntinha, e trabalho mais 4 pontos altos. Aqui você consegue fazer um ajuste. Se você achar que com 5 você faz por 1, 2 vezes, se você achar que com 5 ele tá ficando embabadado, você pode diminuir. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, você pode estar fazendo com 4 pontos. Então, o importante é que ele fique retinho. Então, aqui você tem como você fazer o ajuste. Agora, eu laço e vou trabalhar nesses espaços. Lembre que eu fiz as 2 correntinhas entre um grupo e outro. Então, aqui eu tenho esse primeiro grupo e tenho o primeiro espaço. Tenho o segundo grupo e tenho o segundo espaço. Eu lacei e venho com a minha agulha nesse segundo espaço. Ó, eu tenho esse grupo de 3 pontos altos fechados juntos, primeiro espaço. Depois do segundo grupo, eu tenho o segundo espaço. Eu coloco a minha agulha aqui e faço um ponto alto, dessa forma. 1, 2, 3 correntinhas, e agora eu volto fazendo um ponto alto nesse primeiro espaço. Então, laço, faço um ponto alto, nota que eu pego a laçada por trás e faço um ponto alto. Então, fica um ponto alto cruzado, dessa forma, e essas 3 correntinhas. Agora, eu laço, tenho esse espaço, né, que eu fiz esse ponto alto, eu pulo esse espaço. Esse aqui, tá vendo que eu fiz o ponto cruzado? Eu fiz no primeiro, fiz no segundo. Então, pulo esse e venho para o próximo, que está vazio, e faço um ponto alto. 1, 2, 3 correntes, laço e volto nesse mesmo espaço que eu fiz esse ponto alto. Tá vendo que eu já tenho um aqui, que ele ficou cruzado? Então, nesse mesmo espaço, eu faço um ponto alto. Dessa forma, vai ficando o ponto alto cruzado. Como eu volto trabalhando ali, ele fica o ponto alto cruzado. Laço, aqui eu tenho onde eu trabalhei, eu venho para o próximo, que está vazio, e faço um ponto alto. 1, 2, 3 correntes, laço e volto nesse espaço que eu trabalhei esse ponto alto. Eu volto aqui e faço um ponto alto, fiz um ponto alto cruzado.
Mais uma vez, laço, venho para esse que está vazio, que é o meu último espaço, né? Meu último espaço entre esses grupos de 3 fechados juntos, ponto alto, 1, 2, 3 correntes, laço e volto nesse que eu trabalhei esse ponto alto, fazendo um ponto alto e fica um ponto alto cruzado, tá bom? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, por 4 vezes eu fiz os pontos cruzados, ó. Ponto cruzado e aqui em cima eu tenho as 3 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Qualquer dúvida é só voltar. Depois que eu faço esses pontos altos, eu venho direto para o segundo espaço. Depois eu volto no primeiro para formar o ponto alto cruzado. E sobre cada um eu tenho essas 3 correntinhas. A impressão que é difícil, mas é bem fácil de fazer. É só você prestar bem atenção. Então, eu fiz aqui no último espaço, eu fiz o ponto, formei o quarto grupinho. Agora, sem corrente, eu laço. Nota que eu tenho esse último grupo, mas eu trabalhei no espaço. Aqui no meio do leque, eu faço 5 pontos altos. Então, aqui eu venho direto e trabalho os 5 pontos altos, ou 4, se você achou melhor fazer com 4 pontos altos apenas. Para minha tensão de pontos, eu vou trabalhar aqui 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Ele vai ficando assim, olha, não tá repuxado, não tá embabadado, tá ficando certo. O importante é ele ficar reto. E aqui eu vou fazer mais uma vez essa parte para não ter dúvida. Concluí os 5 pontos altos, laço, e aqui eu vou trabalhar somente nos espaços. Então, aqui eu tenho, aqui esse faz parte do leque, e aqui eu inicio a parte dos pontos altos, os 3 que eu fechei junto na carreira anterior. Então, aqui eu tenho o primeiro espaço, depois desse grupo, pulo esse primeiro, venho no segundo e faço um ponto alto. 1, 2, 3 correntes, laço e volto nesse primeiro espaço que eu pulei e faço um ponto alto e fica um ponto alto cruzado. Laço, venho para o próximo espaço, então aqui eu trabalhei o ponto alto e venho para o próximo espaço que está vazio, ponto alto. 1, 2, 3 correntes, volto nesse mesmo espaço que eu trabalhei esse ponto e faço um ponto alto, ficando cruzado. Laço, venho para o espaço que está vazio, ponto alto, 1, 2, 3 correntes, laço, volto nesse mesmo espaço que eu trabalhei esse ponto alto e faço um ponto alto. Dessa forma, laço mais uma vez, tenho mais um espaço vazio, faço um ponto alto, 1, 2, 3 correntes, volto nesse espaço e faço um ponto alto. Então, aqui eu tenho total de 1, 2, 3, 4 pontos altos cruzados e aqui em cima eu tenho as 3 correntinhas. Fica dessa forma. E eu repito dentro do leque os 5 pontos altos. Quando eu finalizo esse último grupo, eu não faço correntinha de espaço, eu laço e venho diretamente para dentro do leque, fazendo os 5 pontos altos aqui. Então, não tem segredo, tá? Você vai repetir por toda a volta esta mesma sequência, se tiver com dúvida nessa parte. É só retornar aqui, eu faço 5, você vai ver se vai fazer 5, vai fazer 4 pontos altos. Por toda a volta, esta mesma repetição, quando estiver chegando aqui no final, eu retorno. Então, aqui eu finalizei toda a carreira, ficou dessa forma, nota que ele não tá repuxando, ele não tá embabadado, ele tá bem certinho. Aqui eu finalizei, então, com o último grupo de ponto alto cruzado, as 3 correntinhas, e aqui eu finalizo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, sobre esse primeiro, sobre a segunda correntinha desse primeiro, eu faço um ponto baixíssimo, tá? Fiz o ponto baixíssimo, agora eu subo 1, 2 correntes e mais 1, 2, 3. Aqui eu tenho 1, 2, eu volto nessa segunda correntinha. Então, contando aqui da agulha, eu conto 1, 2, 3. Na quarta, eu faço um ponto baixo.
uma, duas correntes, e agora eu venho no último ponto alto. Se você fez 4 pontos altos, você vem no último, no meu caso eu fiz 5, eu venho aqui no último e faço um ponto baixo. Aqui, se você achar, olha, vai ficar dessa forma. Se você achar que ele tá repuxado, vai ficar assim. Se você achar que tá ficando repuxado, você pode aumentar a quantidade de correntinhas aqui no início. Eu tô subindo 2, pode fazer 3, tá? Se você acha que tá ficando muito embabadado, você pode estar diminuindo. No meu caso, tá dando certinho. Faz por algumas vezes aqui. Se você achar que precisa ajustar, você pode estar ajustando. Fiz o ponto baixo sobre o último ponto alto. Agora, eu vou trabalhar dentro dessas alças que eu formei por 3 correntinhas na carreira anterior. Entro dentro desse primeiro espaço, faço um ponto baixo. Vou subir 1, 2 correntinhas de espaço, mais 1, 2, 3. Então, no caso, 2 de espaço e 3 do picô, no total de 1, 2, 3, 4, 5. Agora, eu volto na 1, 2, 3 na quarta correntinha e faço um ponto baixo. 2 correntes, venho para o próximo espaço, essa argola, e faço um ponto baixo. Então, ele fica dessa maneira aqui. Ele fica bem centralizado quando eu faço dessa forma. Agora, novamente, eu faço 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas no total. Conto 1, 2, 3, volto na quarta e faço um ponto baixo. 1, 2 correntes, venho para a próxima argola, ponto baixo. Então, formei o meu segundo grupo, ele vai ficando certinho, ele não tá embabadado. Feito aqui, então, o ponto baixo, novamente eu vou repetir. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, conto 1, 2, 3, na quarta, faço um ponto baixo. 1, 2 correntes, venho para a próxima alça e faço um ponto baixo. Então, aqui sobre esses blocos, esse motivo que eu tenho aqui, eu tenho um total de 1, 2, 3 alcinhas que eu faço picô na ponta, formando esse detalhe. E aqui sobre os pontos altos, eu faço novamente da forma que eu vou estar explicando aqui também. Então, eu finalizei esse terceiro grupo sobre esse motivo. Aqui eu tenho esses pontos altos. Eu fiz o ponto baixo e venho sobre o primeiro ponto alto desses 5 e faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, volto 1, 2, 3 na quarta e faço um ponto baixo. 1, 2 correntes, venho no último ponto alto, fazendo um ponto baixo. Fica dessa forma, nota que ele fica mais centralizado também, da mesma forma que eu fiz os outros. E aqui eu vou seguir trabalhando, então só presta bem atenção nessa parte antes e depois desse bloco que eu trabalho sobre esse bloco de 5 pontos altos, eu faço aqui depois que eu finalizo essa parte, eu fiz um ponto baixo e venho no primeiro dos 5, faço ponto baixo, trabalho normalmente as correntinhas, o picô, as correntinhas, o ponto baixo no último, e aqui, quando eu tenho essas argolas, eu trabalhei então um ponto alto no último, no quinto ponto alto, trabalhei um ponto baixo e venho dentro do espaço, eu não inicio já fazendo as correntinhas com picô. Eu venho dentro do primeiro espaço das 3 correntinhas, faço um ponto baixo para iniciar as correntinhas. Então, eu faço 2, 3, 4, 5 correntinhas, volto na quarta, ponto baixo. 2 correntes, venho para o próximo espaço, próxima argola, ponto baixo, inicio novamente esta mesma repetição. Então, eu faço essa repetição por toda a volta. Quando estiver chegando aqui no final, eu fecho com um ponto baixíssimo, corto, arremato, está finalizado essa parte. Aí, se você quiser deixar assim, sem aquela carreira de ponto dourado, você pode estar deixando também. Se quiser fazer alguma aplicação, algum detalhe diferente, você pode estar fazendo. Quando eu finalizar aqui com o ponto baixíssimo, eu retorno para explicar como eu faço essa parte com o dourado, da mesma forma que eu fiz aqui,
nessa peça em vermelho, dá um destaque bem legal com o dourado. Aí eu retorno para explicar como que eu faço essa parte. E ficou dessa forma o nosso trabalho, olha que lindo que ficou. Então, aqui, como ele já é mais alto, essa parte, ele já fica como se fosse um biquinho aqui, mesmo eu fazendo todos do mesmo tamanho. E aqui, como ele baixa mais, ele fica menor. Ele fica assim, aqui no vermelho também, como eu fiz com o barbante, ele fica um pouquinho mais firme. E confesso que eu gostei mais de como ele fica no barbante, da impressão que ele tá até engomado, de tão firminho que ficou. No 100% algodão ele fica um pouquinho mais mole, mas também fica bom. E agora, eu vou trabalhar com a parte do fio dourado, tá bom? Então, no meu caso, eu vou trabalhar com a agulha 13,5. Se você tiver o ponto muito apertado, você pode estar trabalhando com a agulha 4, para ele não ficar repuxando. Como eu vou trabalhar carreira de ponto baixíssimo, se você fizer muito apertado, ele vai ficar repuxando essa parte, tá bom? Então, aqui, eu vou fazer um nozinho, deixa uma ponta um pouquinho maior para você fazer o arremate para ele não desfiar. Eu queimo e também passo um pouquinho de cola depois no lado avesso para ele não desmanchar. Então, eu faço um nozinho, deixo ele firme, alongo um pouquinho, tiro a agulha, venho aqui pro lado avesso. Vou mostrar aqui onde eu vou trabalhar. Eu tenho essa carreira de pontos baixos, vou colocar a minha agulha aqui nesse espaço, na parte de cima dessa carreira, essa última carreira de pontos altos, entre a carreira de pontos altos e a carreira de pontos baixos. Vou trabalhar aqui, vou pegando na parte de cima desses pontos altos. Então, eu coloco esse nozinho aqui pro lado avesso, coloco a minha agulha sobre esse ponto, ó, nesse espaço depois do ponto alto, e puxo esse nozinho aqui pra frente. Coloco na agulha, puxo esse nozinho aqui pra frente, e agora eu venho no segundo ponto alto, nesse espaço do segundo ponto alto, coloco a minha agulha, e agora eu vou puxar sempre a laçada que vai estar aqui do lado avesso. Eu tô virando para você conseguir visualizar, mas depois eu vou trabalhar só aqui. Eu puxo a laçada e faço um ponto baixíssimo, mas esse ponto baixíssimo não pode ficar apertado para ele não ficar repuxando. Deixa ele soltinho. Venho no próximo ponto alto, sobre o ponto alto, puxo uma laçada, faço um ponto baixíssimo, bem leve. Venho no próximo, puxo a laçada, ponto baixíssimo. Vou trabalhando desta forma, ele vai ficar aqui entre a carreira de ponto alto e a carreira de pontos baixos. Trabalho esta mesma repetição por toda essa parte. Quando chegar aqui no final, eu retorno para explicar bem certinho como você vai fazer. E aqui, para finalizar, né, eu fiz sobre o último ponto alto, iniciei nesse, sobre o último, para deixar um acabamento bem legal. Eu venho no mesmo espaço que eu iniciei, coloco a minha agulha e faço um ponto baixíssimo aqui no mesmo espaço, tá? Roscou aqui, faço um ponto baixíssimo, alongo. Eu gosto de deixar um pouquinho maior essa ponta para poder fazer um arremate bem legal e não desmanchar. E agora eu puxo, tá vendo que ficou dessa forma? Eu puxo e venho aqui, agulha por trás, eu tenho esse próximo, eu venho no próximo ainda, coloco a minha agulha e puxo essa ponta lá pra trás, pra ficar bem discreto essa parte, não ficar cheio de aparecendo onde eu iniciei e finalizei essa parte. Agora, eu venho aqui pro lado avesso, eu gosto de fazer um nozinho entre as duas pontas, do início e do final. Só cuida para não fazer tão apertado, para não ficar repuxando lá do outro lado. Eu faço 2 nozinhos, eu corto e eu gosto de finalizar com a cola quente. Se você quiser queimar ele com isqueiro, eu corto uma pontinha, depois dos 2 nozinhos feitos, eu corto uma pontinha e depois eu passo a cola quente, grudando ele bem nessa parte aqui, onde eu fiz os pontos baixíssimos, ele fica bem discreto e ele não vai desmanchar. A cola quente que eu uso para aplicação, ela é bem potente. Você precisa fazer um acabamento que ele não desfie. Se ele desfiar, ele vai desmanchar toda essa parte com o fio dourado, tá bom? Então, eu faço dessa forma. E aqui, eu já coloquei também a minha
a minha etiqueta, aí você escolhe o lugar que você vai colocar a sua etiqueta. Espero demais que você tenha gostado, ficou dessa forma. Conforme eu coloquei na capa, esse é em vermelho, ficou bem legal, ficou bem bonito, tanto o vermelho quanto o cru, mas eu gostei mais do vermelho. Olha que acabamento legal que fica, ele fica bem firminho. E lembrando, eu fiz o vermelho com o barbante e aqui o cru com o fio 100% algodão. E vai da sua preferência, da preferência da sua cliente também, tá bom? Não esquece de se inscrever no canal e até o próximo vídeo.